Eu não vou ler a história toda, mas eu vou procurar ser breve na minha leitura, apesar dela ser longa. Abigail era casada com um homem tolo chamado Nabal. E Davi era um homem que estava fugindo de Saul. E ele morava no deserto, ele vivia errante. Então, Davi se valia com seus valentes, que eram cerca de 400 homens, de expediente, para poder ter o que comer. Então, o que ele fazia? Está lá o rebanho de Nabal, enorme. Nabal era um homem milionário, com muitos rebanhos e tal. Então, eles estavam lá no Carmelo, pastando e tal. O que acontece nesse caso? Salteadores, animais ferozes, que alvejavam os pastores e alvejavam o rebanho para saquear. Então, o que Davi fez? Cercou os rebanhos de Nabal. Eles estavam ali pelo deserto, não estavam fazendo nada. Vamos ajudar esse cara. Vamos ajudar. E os próprios homens disseram que Davi e seus homens, os próprios funcionários de Nabal, diziam para ele que Davi e seus homens eram como um muro ao redor deles de proteção. Todo o tempo que o rebanho ficou no Carmelo, ele era protegido por Davi e pelo seu bando. E aí, chegou o tempo da tosquia. E o tempo da tosquia, gente, era um tempo de muita festa. Então, mata, faz aquele churrascão, né? Chama os tosqueadores, porque é o momento de ter o lucro. Vai tosquear as ovelhas, vai vender a lã. Então é um momento de festa, um momento de celebração. Chama os tosqueadores, e aí faz aquele churrascão, mata alguns animais, oferece muita comida para os tosqueadores e para todo mundo que trabalhou, para que chegasse aquele tempo da renda, da lã, né, das ovelhas e tal. Enfim, chegou esse tempo da tosquia. Davi ouviu falar que chegou o tempo da tosquia e falou com seus homens: vai lá no Nabal e fala com ele: ô meu senhor, tudo bem? Como é que o senhor está? Chegou o tempo da tosquia, né? Aqui, nós somos os rapazes de Davi e nós ajudamos a guardar todo o seu rebanho nesses tempos que antecederam a essa tosquia. E o que o senhor tiver aí para nos abençoar, nos abençoa. Era tempo de festa, era tempo de fartura, né? E eles estavam pedindo o quê? Uma bênção. Uma espécie de pagamento. Eles não estavam exigindo nada. Eles estavam lembrando a Nabal. E como dentro do povo de Israel tem muito esse negócio da generosidade, tem muito esse negócio de não desamparar ninguém, de abrigar o necessitado, de abrigar o estrangeiro. O Senhor deixou leis muito certas sobre isso, né? Então eles não estavam fazendo nada demais, eles estavam ali se fazendo ser lembrados, para que Nabal usasse de generosidade para com eles e desse comida. O que os caras queriam, gente? Comida. Eles viviam no deserto, estavam passando necessidade, passando os estreitos, né? E Nabal estava lá com muita fartura. Leva um pouco de comida. O que Nabal faz? Quem que são vocês? Tem muita gente aí que foge ao seu Senhor e diz que não te conheço, não. Fez de desentendido. Fez que esqueceu toda a benevolência que Davi e seus homens tiveram em relação. Ele desprezou o trabalho de Davi e de seus homens. E foi uma loucura tão grande que Nabal fez, que quando os funcionários de Nabal ouviram o que ele estava respondendo para os homens de Davi, eles pensaram: estamos mortos. Porque era para pagar como uma desonra horrível. O que ele estava fazendo para Davi era uma desonra horrorosa. E acendeu a ira de Davi. E Davi falou assim: ele falou isso? Bora, vamos descer. E que Deus me castigue se sobrar um homem vivo da casa de Nabal. Nós vamos matar todo mundo do sexo masculino. Olha que loucura isso. Mas no meio do caminho, tinha uma mulher. Vamos pegar então aí, a partir do verso 14. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos.
Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando das nossas ovelhas. Agora leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figo prensados, e os carregou em jumentos. E disse a seus servos: vocês vão na frente, eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia montada num jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção, e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou bem com mal. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não dês atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. E que este presente que essa tua serva trouxe ao meu senhor seja dado aos homens que te seguem. E ela começou a abençoar Davi e a suplicar o perdão de Davi. E aí a gente pode pular para o versículo 32. Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que enviou, que evitou que eu fizesse mal a você, que se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse: vá para sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei ao seu pedido. Tinha uma mulher de Deus no meio do caminho. Mas esse modelo de Abigail é tão diferente de uma mulher poderosa de hoje. Olha uma característica interessante de Abigail. Quando você começa a ler o texto diz 2 coisas sobre ela: que ela era uma mulher bela e era uma mulher sábia. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. É o que diz em Provérbios 31. Nós somos de um tempo que a gente se preocupa muito com as aparências. E não tem nenhum mal nisso. O Senhor nos fez mulheres e veio no pacote essa vontade que a gente tem de uma roupinha nova, de cuidar do cabelo, né, de dar uma hidratada, né? Mas não é isso que nos governa. Você pode ser a mulher mais linda do mundo. Se você não tem substância, você fica feia. Você já conheceu alguém assim? Você olha para a menina e fala: nossa, que mulherão. Você convive com ela um mês e fala assim: meu Deus, ela não é tão bonita assim não. Porque está cheio de nada. Cheio de egoísmo. Se preocupa demasiadamente. Gente, a gente tem vai num salão de beleza, deixa R$200 lá sem pestanejar. Mas na hora da oferta, a gente cata as moedinhas no fundo da bolsa. Isso mostra o que é prioridade na nossa vida. Em que nós estamos investindo? No que é temporário ou no que é eterno?
Isso prova o nosso coração. Estou fazendo aqui alusão à malcriagem, não, gente. Vão ficar feia. Não, não é isso não. Não é nada disso. Mas a palavra de Deus diz que quando a gente cuida de dentro, a gente fica bonita por fora. Um coração alegre aformoseia o rosto. E, gente, o nosso corpo, a gente pode tentar retardar mesmo a velhice. Não tem nada de errado com isso também, não. Mas segura a onda. Nós vamos ganhar um corpo glorificado. Esse aqui vai ser glorificado. Mas no processo natural, antes dele ser glorificado, ele vai morrer, gente. Ele vai murchar. Ele vai para o pó. A gente deve cuidar dele como bons mordomos, porque ele é templo do Espírito Santo onde habita Deus. Mas as nossas motivações, elas devem ser provadas todos os tempos, todo o tempo, porque a gente investe os tufos do dinheiro para manter a aparência, mas a gente não investe 1 hora por dia para melhorar o nosso espírito. Pedir a Deus sabedoria. Pedir a Deus entendimento. A gente não se debruça sobre a palavra, mas passa 8 horas em um salão de beleza para fazer luzes. É ou não é? Dependendo do processo que você vai ficar, você fica o dia inteiro no salão. Mas para orar meia hora é um sacrilégio, um sacrifício. Que lugar que o Senhor está ocupando na nossa vida? Abigail era bela, mas também era sábia. E não foi a beleza dela que salvou a casa dela, foi a sabedoria dela. Então continua cuidando muito bem de você, mas se dedique também ao que você tem dentro. Se dedique ao crescimento espiritual. Se debruce sobre a palavra de Deus e fala: Senhor, me instrua, me ensine. Senhor, afasta de mim a mentira, afasta de mim a ira. Aquele meu problema de caráter, aquele lugar que eu sempre estou caindo, Senhor, em quedas reincidentes, eu sei que o Espírito Santo que habita em mim pode me ajudar a vencer, então me ajuda a vencer. Imprime sobre a sua espiritualidade o mesmo empenho que você imprime sobre o seu exterior. Você não separa um tempo para cuidar de si? Arruma um tempo para fazer a unha? Arruma um tempo para falar com Deus, arruma um tempo para se alimentar em Deus, para fazer um curso, para bater o papo com uma pessoa mais velha que você, que vai saber te instruir, que vai te aconselhar com bons conselhos. Abigail era bela, mas era sábia. Outra característica de Abigail, quando ela ouviu o relato do seu funcionário. As pessoas te procuram quando estão com problemas porque sabem que você está em uma boa direção. Você sabe ouvir? O funcionário dela fala para ela assim: a gente não pode falar com Nabal, porque ele é ignorante. A gente não pode falar com Nabal, senão ele vai matar a gente. Ninguém consegue convencê-lo. Será que você parece com Nabal ou será que você parece com Abigail? Os funcionários não podiam ir para o próprio patrão, então quando eles foram para a patroa. E eles foram para Abigail por quê? Porque ela já deveria ter dado exemplo de que era uma mulher sensata. Já que o nosso patrão é insensato, vamos na mulher dele, que a mulher dele é sensata. Será que nós somos vistas hoje como mulheres sensatas? Mulheres de bons conselhos? Ou será que você é aquela que fala assim: ah, está te dando trabalho esse marido? Larga ele, a fila anda. É aquela que fala assim: fulana fez isso com você, nós vamos vingar dela. Sua sogra falou isso, ô véia desgraçada. Quem é você? O que sai da sua boca? É água doce, é água que cura, que reconcilia. Não, pensa na sua sogra, minha linda, deixa eu te falar. Está insegura, vocês casaram há pouco tempo. Ela era protagonista até hoje. Agora você chegou na dança, ela virou coadjuvante. Difícil para a véia. Estou falando, gente, porque agora eu sou sogra. E graças a Deus que eu sempre honrei a minha sogra. Mas eu vou contar para vocês, quando o jogo vira, então presta atenção na semente que você está plantando. É
muito louco, você tem seu filho. Você amamenta seu filho no seu peito, ele foi gerado na sua barriga. Ele depende de você, você curou, você cuidou, você se debruçou, você brigou na escola, você ensinou para casa, você cuidou dele com todo amor. De repente chega uma menina novinha com a cinturinha que é metade da sua, fala macio, e levou seu menino embora. Mas bendito seja Deus, gente, porque ela pode dar para o seu filho que você não pode. E ela nunca vai conseguir dar para o seu filho o que você deu. Não é uma disputa. São amores diferentes. O amor de mamãe é única. Mãe é mãe. E mulher é mulher. Não sejam rivais, sejam amigas. Vocês amam o mesmo homem. Facilita a vida desse camarada. Porque a pior coisa no mundo, o inferno na terra, deve ser as duas mulheres da vida brigando uma contra a outra. Não fala mal da comida da sua mulher. Ah, comida da mamãe. É muito boa a comida da mamãe, mas agora é essa aí que tem para você comer. Ensine os seus filhos a amarem suas mulheres, porque você não vai querer o seu filho divorciado da sua casa. É o ciclo da vida. Um dia você foi a menina com a metade da cinturinha, tirando o filho de alguém. Tirando o modo de dizer, gente, porque ninguém tira nada de ninguém. Você não está perdendo um filho, você está ganhando uma filha. Eu faço questão de falar para as minhas noras, você é minha filha na lei. Porque a palavra nora, em inglês, chama daughter-in-law. Filha na lei. Eu acho lindo isso. Por isso que eu falo, você é minha filha na lei. A lei diz que agora, pelo casamento, você é minha filha. Então eu não estou perdendo filho, não. Eu estou ganhando filhas. E daqui a pouco, se Deus quiser, eu vou ganhar filhos também. A gente não disputa poder. A gente vive a nossa individualidade e exerce aquilo que Deus nos deu para exercer. Abigail era essa mulher sábia, que a gente também seja sábia. Abigail sabia ouvir, que a gente também saiba ouvir. E saiba dar bom conselho. Ela sabia outra característica. Então, ela era sábia, ela sabia ouvir. A próxima característica de Abigail, ela sabia quando falar e o que não falar. O texto disse para a gente que ela mandou carregar os jumentos com toda a comida que Davi tinha pedido e foi falar para Nabal. Porque Nabal era tolo. Você não gasta pérola com porco. Você não tenta convencer quem não quer ser convencido. Tenha sabedoria. Você quer gastar a palavra? Gasta aos pés daquele que resolve. Mas não adianta você tentar convencer as pessoas. Se não tiver uma obra do Espírito, elas não serão convencidas. E tem gente que não quer ser convencida. Tem gente que é tolo, obstinado. Abigail sabia que não ia adiantar nada. Ela podia chegar lá e falar: Nabal, você está doido, cabeção? Você sabia que Davi está vindo aí, carniceiro, vai matar todo mundo? Não ia adiantar nada. No máximo, Nabal fala: deixa ver, devia estar chapado, tempo da tosquia, devia estar chapadaço. Depois o texto diz que ele estava chapado mesmo, que depois que ele melhorou do vinho, ela contou para ele o que tinha acontecido. Só depois que ele se curou do vinho, é que ela conta para ele o que aconteceu, que ele teve um colapso e morreu. Deus matou Nabal. E sabe o que aconteceu? Davi mandou buscar Abigail e casou com ela. Hashtag fica a dica. Deus põe as pessoas na vida da gente. E Deus remove as pessoas da vida da gente. Agora, você tem que ser uma Abigail. Abigail era sábia. Abigail sabia ouvir. Abigail sabia calar. A gente precisa aprender a calar a nossa boca. Porque senão a gente vai produzir morte. Quantas vezes... Eu estou aprendendo, gente. Não é fácil, não. Às vezes vem a palavra lá... Engolo. Faz até mal no estômago. Mas é melhor fazer mal no meu estômago do que trazer uma reverberação da bobagem que eu vou falar. Ela não falou nada.
Ela não foi lá responsabilizar Nabal. Você está doido? Sou irresponsável, sou louco, vai matar a gente? Não. Mandou carregar, falou com os moços, vai na frente que eu vou atrás. E ela foi. E quando ela encontrou com Davi, no meio do caminho, aí vinha mais uma característica. Ela desceu do jumento e se prostrou. Estás bem perto, Senhor, do coração contrito. Tu salvas aquele que está de espírito abatido. O quebrantado não desprezarás, ó Deus. O quebrantado não desprezarás, ó Deus. Amigo do oprimido, perdoador do arrependido, consolo e paz, tu que se sente só, restaurador do coração ferido. Escolheste o fraco, humilde, rejeitado. Deus que sara o doente, dá forças ao cansado. Esse é o Senhor, Ele é amigo. Ele é amigo do humilde, quebrantado de coração. Abigail sai do seu jumento, se ajoelha no chão diante de Davi, de 300 homens furiosos. Uma mulher parou um exército de homens. Parou gritando: o que vocês vieram fazer aqui? Como uma mulher do século 21? Não. Ó Senhor, minha seja a culpa. Mas tem que ser muito mulher para tomar a culpa do bananão do Nabal. A gente pensa que coragem é ficar aí. O maior poder da feminilidade é a docilidade. Você chega com docilidade, gentileza e autoridade do alto, você desmonta, os demônios ficam tudo doido. Quem tem autoridade não precisa ficar gritando, não, gente. A autoridade vem do alto. E ela chega e ela fala: minha seja a culpa. Não leve em conta, eu não vi quando os seus rapazes foram. E meu marido é um homem insensato, como o nome dele diz que é. Permita-me, Senhor, que eu traga aqui. E ela começa a abençoar. Abençoar Davi, o homem que ia assassinar a casa dela. Ela começa a abençoar. Que o Senhor te livre de fazer mal. Gente, naquele dia, Abigail não livrou só a sua casa. Naquele dia, ela livrou o destino de Davi. Ela foi intercessora. Ela entrou no meio de uma situação de conflito. Ela mudou o coração de Davi. E salvou toda a sua família. Todos os seus funcionários. E preservou todos os seus bens. Quanto a Nabal, Deus se encarregou dele. Deus quer nos levantar nesses dias, mulheres, como Abigail. Como uma mulher que luta com as armas do Senhor. Quando eu vejo Jesus, Rei, soberano, por que ele recebeu o nome que é sobre todo nome? Porque ele se esvaziou. E morreu a morte de cruz. Foi porque ele se humilhou que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Filipenses, capítulo 2.
diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Abigail parecendo Jesus. Abigail sendo intercessora entre a ira de Davi e a tolice e o pecado de seu marido. Jesus sendo intercessor entre a ira de Deus e o nosso pecado e nossa tolice. Uma mulher parecida com Jesus antes mesmo que Jesus tivesse se manifestado. Será que nós somos mulheres? Hoje nós temos o Espírito Santo em nós. O mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos habita em você. Então nós somos indesculpáveis. Porque Jesus disse, eu preciso de ir, porque senão Ele não virá. E Ele virá e ensinará a vocês todas as coisas. Nós só estamos aqui nessa noite, nós só cremos naquilo que nós cremos, porque o Espírito Santo de Deus nos revelou Jesus Cristo. Não pense você que foi pelo seu intelecto, pela sua inteligência, sua capacidade de apreensão de informações. O Evangelho entrou como uma semente, mas quem deu crescimento e frutificação foi o poder do Espírito Santo, que abriu os seus olhos, a sua mente e te revelou Jesus Cristo. E esse mesmo poder que levantou Jesus dentre os mortos e que te revelou Jesus, é o mesmo que habita em você, para te habilitar e para te fazer resposta nessa geração perversa e corrupta que nós vivemos. A gente se liga em grandes coisas, em grandes feitos. Você acha que Deus tem que te usar no púlpito? Não, Deus quer te usar na sua casa. Deus quer te usar na sua vizinhança. Deus quer te usar na universidade onde você estuda. Deus quer te usar como intercessora, como avivalista, como discipuladora, como mulher que consola mulheres. Mulheres que educam as mulheres mais jovens, que ensinam as mais jovens a amarem seus maridos, a serem boas donas de casa, porque sim, ser dona de casa não é vergonha não, é honra e privilégio. Cuidar de uma família é honra e privilégio, não é desonra, não é vergonha, é bênção. Nós estamos dando importância ao que não tem importância, ao que é vil, a que o fogo queima, e estamos desprezando as preciosidades de Deus. Herança é o que você deixa para os seus filhos. Você pode ter uma carreira muito bem sucedida, ser uma médica, uma profissional liberal, uma piloto de avião, ganhar os burros do dinheiro e deixar os seus filhos todos bem de vida. E eles podem queimar tudo no primeiro ano, depois que você partir. Herança é o que você deixa para eles. Legado é o que você deixa neles. É a marca que você deixa, é o caráter, é a honra, é o temor ao Senhor, é o que vai levar para a eternidade. Caixão não tem gaveta. A gente não vai levar nada dessa terra, nem a roupa que a gente vai vestir, a gente vai escolher. A gente investe, empreende a vida no que a morte leva, com um sopro. A gente está aí tocado, comovido, com aquilo que a gente tem vivido aí nessa última semana. Uma jovem, uma menina, 26 anos. 4 homens, pais de família, um irmão nosso. Que tristeza. Uma hora estava, outra hora não mais. E assim é a vida terrena, como a flor da erva. A gente existe hoje, amanhã não mais. Em que nós estamos empreendendo esforço, tempo, concentrando os nossos esforços e vivendo a nossa vida? Em prol da expansão do reino de Deus, aquilo que é eterno, ou em prol do que é temporário, que a traça, a ferrugem corrói, e aquilo que a gente não leva dentro da nossa sepultura. É tempo de nós refletirmos. E é tempo de nós respondermos à nossa vocação. Simplesmente pelo fato de você ser mulher, já tem uma palavra, um decreto divino sobre você. Você é socorro.
Você é solução de problemas. Você tem a força e o poder de um exército. E Abigail mostrou isso pra gente. 300 valentes. Experimentados na guerra. Eu fico imaginando Davi olhando para ela e o exército todo parado olhando para ela. E a raiva dele sendo aplacada. E as armas sendo baixadas. Por uma mulher de joelhos. O texto diz que ela se ajoelhou. Se ajoelhe. Gema por essa nação. Começa a gemer pelos seus filhos. Se coloque no lugar onde nós crescemos de fato. Uma mulher de salto é poderosa. Uma mulher de joelhos é invencível. Dobre os seus joelhos, minha irmã. Ore pelos seus filhos que estão desviados. Ore pelos filhos dos seus filhos. Ore pelos filhos dos seus amigos. Ore pelas suas sogras. Ore pelas suas sogras noras. Vamos mudar esse sofisma que vem dividindo mulheres de Deus dentro da igreja, trazendo confusão, promovendo o divórcio por causa de confusão, voltando o coração de mulheres contra mulheres, competições, comparações, difamações, fofocas, toda sorte de males. Que o diabo não se ocupe mais da nossa boca. Mas não se engane. Ser uma mulher de Deus vai te exigir ser forjada. E o lugar de sermos forjadas é o lugar da humilhação. Não diferente do nosso mestre. Por isso que ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. A cruz, eu gosto desse desenho que meu pastor me ensinou. Cruz não é aquela dificuldade na sua vida, aquela pessoa difícil. Ah, fulano é minha cruz, meu calvário, não. Você também é difícil, você pensa que é fácil? Não. Nós somos tudo do mesmo material. Cruz é quando a vontade vertical, radical de Deus atravessa a nossa vontade. Quando a dele prevalece sobre a nossa. Jesus falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas que não seja como eu quero. Que seja como tu queres. Porque ele sabia que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mesmo que o caminho seja doloroso. Deus vai nos levar para um lugar mais espaçoso. Mas antes de chegar no lugar mais espaçoso, a gente vai ter que passar pelo estreito. Não tema. Deixa Deus levantar você nessa geração como intercessora. Que você se levante como Abigail nessa geração. Aquela que reconcilia. Aquela que sabe a hora de calar. Aquela que sabe ouvir. Aquela que investe na sabedoria. Não a sabedoria que os livros dão. A sabedoria que Deus dá. Os livros são ótimos. Mas eles têm que estar debaixo da autoridade do dono da sabedoria. Busque sabedoria, invista em crescimento espiritual. Peça para o Espírito Santo te ensinar a ouvir. Peça para o Espírito Santo te ensinar quando falar, quando calar. E peça ao Espírito Santo a capacidade de se humilhar. Porque quem se humilhar será exaltado. Feche os seus olhos. Senhor, nós te bendizemos nessa noite bendita. Nós exaltamos e glorificamos o teu nome e te pedimos que pelo poder do teu Espírito Santo, o Senhor nos convença do que precisamos ser convencidas. E que o Senhor nos desintoxique das mentiras bem articuladas desse tempo que nós vivemos.
Tira as escamas dos nossos olhos, os tapões dos nossos ouvidos e o entorpecimento das nossas mentes, os sofismas criados nas nossas mentes sejam quebrados em nome de Jesus. E que o Senhor levante, Senhor, um exército de Abigaís, mulheres sábias, mulheres que sabem ouvir, que saibam falar, que não temam se ajoelhar diante do Senhor e se humilhar diante de quem quer que seja, a fim de que o seu nome seja glorificado e que a sua vontade prevaleça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.